Mais uma crítica aqui no canal de uma série quentinha pra vocês. Eu achei engraçado porque essa série foi pedida durante todo esse turbilhão de Game of Thrones, né, cara? Exatamente, a gente tá nesse processo aí de lives e vídeos e teorias de Game of Thrones e no meio disso brota mais uma série que não pode ser ignorada. Brota Atypical. Atypical, de uma forma atípica. É, cara, mas é maravilhosa, né? Maravilhosa. Leve. Teve muita gente comparando com 13 Reasons Why, a pegada, o tipo de ensinamento e tudo mais. Até um pouquinho da fotografia. É meio cult, né? Meio cult. É uma parada meio vibes anos 80. É verdade. Mas a gente vai falar disso aí mais pra frente. Vamos comentar sobre a história de Atypical. Pra quem não sabe, Atypical é uma série original Netflix que estreou aí nas 2 últimas semanas, não lembro direito a data, mas é novinha, tá por aí no catálogo da Netflix. E aí ela conta uma história de um garoto, basicamente, que tem autismo. Nossa, mas você esqueceu a palavra principal. Eu sou desses. E como a família dele interage com a doença e as necessidades que ele precisa, né? Ele é diagnosticado lá no espectro autista. Eu gostei muito de aprender a falar corretamente as coisas. Cara. Não é simplesmente dizer, tipo, o cara tem autismo. Não, ele está no espectro autista. Eu achei isso muito bonito, assim, muito delicado. A série tem todo esse cuidado de ser um beabá para a sociedade lidar de alguma forma específica com os autistas, né? A gente já tem vídeo aqui no canal sobre feminismo, sobre machismo, sobre gordofobia, sobre negros, sobre preconceito, né, com cor e tudo mais. A gente tem sobre suicídio, sobre várias coisas que a gente já discutiu, baseado em séries e filmes. Exatamente. Mas a gente nunca tinha feito nenhum vídeo assim sobre o autismo em si, que é um assunto muito delicado, né? E é interessante pra gente porque a sua mãe é psicóloga. Sim. E ela adora falar sobre isso. E quando a gente comentou com ela sobre o tema da série, ela ficou doida. Ela ficou interessadíssima. Então, assim, abre os horizontes da sociedade realmente de frente com esse assunto. E eu acho engraçado porque, pelo fato dela ser psicóloga, ela já atendeu crianças no espectro autista. E ela já tinha comentado algumas histórias, assim, que pra mim não faziam tanto sentido. Claro que eu nunca desrespeitei, nunca considerei inferior a gente nem nada disso, até porque com uma mãe psicóloga você aprende a não ter preconceitos desde muito cedo, mas eu sempre ouvia as histórias e achava muito diferente, sabe? É muito incompreensível quando você não convive com uma pessoa assim, né? Que é muito diferente da gente, realmente. E aí, no momento que você assiste a série, você descobre que não é nada diferente, que é preconceito sim achar que é diferente. Eles são muito mais gente como a gente do que a gente pode imaginar, né? A única diferença que é um cuidado social e de consciência pessoal que cada um tem que ter é que eles têm um pouquinho menos de filtro social. Só isso, é um pouquinho menos. Eles são assim. Sabe aquelas coisas que você pensa em perguntar pra alguém, mas aí você fala, cara, não, isso é muito indelicado. E aí você não pergunta, você fica com aquela dúvida na sua vida. No autista ou na pessoa no espectro autista, eles simplesmente perguntam, porque eles querem saber, a pessoa tá ali, eles perguntam, é tudo muito óbvio, é preto no branco, as sabe? dúvidas são extremamente estressantes, né? E eles são muito literais, enfim, a história do Sam e da família dele, vamos voltar pra história. Pai, mãe e irmã, mais nova que ele, e a família, desde que descobriu que o Sam estava no espectro autista quando era criança, eles meio que moldaram a vida deles para a convivência com ele, que é muito diferente de uma criança que não esteja nesse aspecto. E como qualquer outro adolescente, assim que entra na adolescência e o corpo muda e a cabeça muda, como é que uma pessoa com aspecto autista convive, né? Como é que são as mudanças dessas pessoas? Caraca! E é muito interessante ver assim como ele muda, como ele quer conhecer. E como a família não está preparada para as mudanças principais e básicas da vida dele. Como qualquer outra família, né? Isso é muito legal. Só que tem, nesse caso, o protecionismo, por exemplo, da mãe, que sempre foi a pessoa que esteve ao lado dele, pela qual ele dependia e ajudava. Existe uma bolha em volta dele criada pela família. Né? Por todo mundo, até pela sociedade. Até pela sociedade. Você vê que a cidade dele, que não é uma cidade muito grande, sabe que ele existe, o que ele tem e como que deve se lidar com ele. Inclusive o motorista de ônibus sabe que quando ele entra no ônibus é diferente, ele precisa ir mais devagar para não assustar. Enfim, é uma cidade realmente que
cuida do Sam silenciosamente. Dizem que as pessoas com aspecto autista... É classificada no espectro autista. Elas não têm o tato social, né? Elas não têm a sensibilidade de lidar com outras pessoas. Na verdade, elas possuem muito isso, né? Eu acho que eles são mais sensíveis, eles são mais delicados e mais óbvios, sabe? Tipo assim, olha só, o meu conselho é que você faça isso. E ele fala, tá bom, obrigada. E fora o fato de que ele quer uma namorada, ele quer fazer sexo, Sim. Ele tem um amigo incrível que Incrível! Né? Vamos falar dele na parte dos personagens. Ele tem pretendentes a namoros e pequenos namoricos ali que são incríveis de se ver. Cara, é uma história... muito legal, assim. É uma história leve, é uma história divertida, te ensina muito. Profunda, né? Ela chega a ser profunda. E assim... A criadora, uma das participantes ali de roteiros de How I Met Your Mother é a criadora dessa série, é a roteirista dessa série. Então a gente consegue ver aí o lado cômico um pouquinho por conta dela também, que tem esse perfil, não lembro o nome dela agora. E tem que nem How I Met Your Mother, tem uma linha que fica ali pelo meio, ligando coisas do passado com coisas do futuro, e que você fica... É muito legal, instigado a assistir tudo. Eu acho que diferente de 13 Reasons Why, até pela pegada, o autismo não é uma doença triste, sabe? Você não tem que, no momento que você descobre que tem um filho no espectro autista, você não deve ficar triste que sua vida acabou. Não é assim que funciona. Então, o clima da série não é tão dramático quanto 13 Reasons Why, que lida o tempo inteiro com a morte de alguém. Exato. Né? Não é fúnebre, não é depressivo. Você vê erros cometidos pela família, tanto pela irmã quanto pelos pais, que são erros muito comuns, assim, das pessoas com filhos que não estão no espectro autista também, sabe? Então, é muito comum. Gostou mesmo dessa palavra, né? Achei bonito. Eu achei respeitoso, no fundo, assim, sabe? Porque a gente vê uma pessoa que está no espectro autista na vida e a gente fala, o cara com autismo. E é muito chato nesse momento saber que não é assim que fala. Igual pessoas que possuíam AIDS lá na época, no início dos anos 90, que muita gente chamava de aidético, até existiu uma campanha falando, gente, é soropositivo, existe um nome, sabe, respeitoso para a condição dessas pessoas. Não precisa ser um xingamento, né? Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com as coisas. O primeiro passo é o respeito. Depois que você adquire esse respeito pela condição do outro, independente de qual seja a sua condição, entender como o outro funciona é o segundo passo. O conhecimento, né? Mas vamos falar dos personagens? Bora lá. Começa com o Sam. Gente, ele é muito legal. Ele é incrível porque, assim, é difícil para um ator. Normalmente, quando você se torna um ator, você estuda para ser um ator, você bota para fora os seus sentimentos com muita força. Sim. Então você fazer um papel onde você tem que guardar todos os sentimentos. Lembra um pouco até um Sheldon, não lembra? É muito parecido com o Sheldon. Inclusive, eu acho que nessa série aí que vai mostrar um pouquinho o prequel aí de The Big Bang Theory, a infância do Sheldon, talvez a gente veja um pouquinho desses tratamentos também, assim, com musicoterapia, essas paradas assim que a mãe do Sheldon já citou em Big Bang Theory, que fez ele fazer algumas coisas. Que maneiro. Porque ele é muito isso, ele tem toque, ele tem diversos itens do espectro autista aí. E ele explica os toques. Cara, é muito legal. Muito legal. Mas o que eu achei mais interessante dele, especificamente desse personagem, é que a história não é contada a partir do ponto de vista dele. É uma história contada, assim, de cima com todos os personagens ali. Tipo The Sims. Mas, eventualmente, a gente tem cenas específicas que são contadas a partir do ponto de vista dele, porque a gente precisa entender o que está acontecendo com ele de dentro para fora. Então, eu achei muito interessante o exemplo que ele deu sobre, tem algumas palavras em determinados momentos completamente aleatórios que ficam travadas no cérebro dele. A irmã dele estava contando uma história, ela utilizou o termo puta no meio da história e ele ficou repetindo esse termo no cérebro dele mentalmente por algumas horas. Depois de algumas horas, assim, simplesmente ele gritou o termo. E todo mundo se assusta,
Mas todo mundo se assusta porque não sabe o que tá passando com ele. E óbvio, ele grita em um momento que parece um xingamento pra uma pessoa. Pra alguém, exatamente. Mas por ele ter explicado... É a parada do How I Met Your Mother. Por ele ter explicado antes... É outro sentido, Você né? pega um outro sentido da parada. É muito, muito É inteligente. muito interessante. E aí a gente entende o toque, o que ele explica. De vez em quando eu tô muito nervoso, eu preciso dar 4 soquinhos assim numa porta e isso me acalma. Ou então, quando eu tô muito ansioso, eu fico repetindo as 4 raças de pinguins da Antártida e isso me tranquiliza. E a gente vê uma situação em que realmente ele fica tranquilizado e uma outra situação em que isso não dá conta. E aí ultrapassa a calma dele e ele tem uma crise de ansiedade. Então é muito delicado e é muito interessante o quanto que esse ator abraçou a causa realmente e conseguiu passar pra gente verdade em tudo que ele fez. Você acredita, né? Você é muito legal. É muito bom. Mas tem um outro personagem que é o amigo dele. É maravilhoso. Indiano. É incrível. Pegador. Sim. No início eu achava que ele não era pegador, ele só vendia essa imagem. Mas Mas depois ele sai com várias meninas, ele tipo... É seu personagem favorito. Cara. Toda vez que ele aparecia, o Panda falava, eu adoro esse cara. Melhor amigo. Cara, é aquele amigo que você gosta de ter na adolescência, né? É muito bom. E ele completa assim, né? Ele entende o Sam. Não, é um respeito gigantesco, ele quer ser amigo. Ele não questiona nada que o Sam fala, e ele dá o tempo do Sam. Ele fala assim, minha namorada disse que me ama. Ele fala, você precisa pensar se ama ela de volta. E ele larga no colo do Sam, por dias. Dias depois o Sam fala, acho que eu descobri que eu amo minha namorada. Aí ele, que maneiro. Tipo, ele estava esperando o processo do Sam, sem ficar perguntando, e aí, decidiu? E aí, decidiu? Ele não bota ansiedade naquela relação, né? E a irmã do Sam? O que você acha dela? É interessante porque ela meio... O que o Sam tem de frágil, ela assumiu a personalidade de forte, né? Então ela é muito dura e fica dentro de uma carapaça, onde ela é a atleta, ela tem poucas amigas, ela tem que proteger o irmão a todo custo. Então, eu assim, foi uma sobrevivência natural de atitudes e opções que ela tomou, que deixou a personagem muito interessante, né? E aí, quando ela passa pelos dramas dela, ninguém entende. Nem a gente. Porque a gente fica, gente, mas que drama bobo. Cara, não é bobo. É um drama normal, de uma pessoa normal, como todo mundo, inclusive o Sam. Então, ela não é menos capaz de sofrer só porque ela não está no espectro autista como o irmão. E isso é um dilema real dentro da casa, né? E mostra realmente que todos os sentimentos e momentos dela são deixados de lado por causa da situação do irmão. É muito incrível essa relação entre os dois. E ela é muito respeitosa com ele. Ela tem a bolha começa por ela ali, que ela tá ali do lado na escola o tempo inteiro protegendo ele. Inclusive... E até o último segundo ela se coloca de uma forma que ela largaria os próprios sonhos e as próprias decisões por ele. E ele vira pra ele e fala, só se você for uma idiota de fazer isso. Porque ele é muito seco, Ele é muito direto, não é seco, direto. Ele fala verdades. Ele fala verdades. Nossa, cara. E aí a gente tem os pais do Sam, que... Começa pela mãe, que é a pior pessoa da face da Terra. Eu detesto aquela mulher, cara. Cada cena que era ela sozinha no dilema pessoal dela lá louco, me irritava. E eu olhava pro celular e eu falava, caguei pra essa mulher. Detestei essa personagem. Porque ela quis. Mas é verdade, sabe? É uma verdade que a gente fica mordido, que a gente não concorda, mas que não tem como julgar tão friamente assim, porque a gente não sabe o que é estar no lugar dela. Ela praticamente cuidou do Sam sozinha a vida inteira, porque o pai deu pra trás diversas vezes, chegou a abandonar a família quando o Sam tinha 8 anos de idade. Então, é complicado. A gente sabe que deve ser complicado isso. Mas cada escolha é uma perda. Eu falo isso o tempo todo, né? Cada escolha é uma perda e a perda dela vai vir aí na segunda temporada. Vai vir na segunda temporada que vai acontecer. Então, assistam Atypical porque tem que acontecer segunda temporada. Não dá pra viver sem a segunda temporada dessa série. Eles deixaram um gancho muito gigantesco. Aí a gente tem a namoradinha do Sam. Que é incrível. Que é muito... a gente não vai falar muito do pai do Sam, porque não tem muito o que dizer. Ele é um cara que se torna legal no meio da história. Ele é um pai ausente, mas ele fica legal. Eu achei muito... A curva de Foi muito crescimento legal. dele é, assim, maior que a do Sam. Com certeza. Ele aprendeu a ser pai. Durante a série, é muito legal. E ele conquista uma coisa com o Sam que a mãe nunca conquistou, inclusive. Uma amizade sincera.
afastada da proteção paterna, sabe? Ele não se aproxima do pai porque ele precisa. Ele precisa de conselhos, né? E só o pai teria só esses o pai, conselhos. é muito legal, assim. A namoradinha do Sam é uma menina muito anos 80. É. Ela é muito fofa, né, cara? É difícil você encontrar uma menina ali por volta dos seus 17, 18 anos com esse nível de esclarecimento que ela demonstra. Vontade de fazer diferente, né? Ela cria procedimentos, ela cria... É uma virginiana. É uma virginiana. Ela sabe o que o Sam passa, ela sabe todas as questões e ela defende ele do mundo sem proteger. Ela defende estando ao lado dele e transformando o mundo e ele em lugares e coisas melhores, sabe? Ela é uma personagem brilhante, assim. Eu acho que se toda pessoa no espectro autista tivesse uma menina daquela do lado, seriam pessoas muito mais felizes, com certeza. Existem outros personagens, por exemplo, como a psicóloga. E outros personagens. Eles possuem suas importâncias na história, mas são personagens ok, assim, nada fora da curva. Né? Eu achei que a psicóloga ia ser um personagem muito maior de ajuda. Parecia. Mas surpreendeu, né? O que é a atuação dela. Né? O que você mais gostou da série? Cara, eu acho que só pelo fato da série ser uma cartilha social de como lidar com o autismo, foi o que eu mais gostei. Já ganhou gigante, assim, muito doido. Vocês sabem que eu amo um textão. Então, se é uma série politizada que pega um tema e vai fundo nesse tema para ensinar as pessoas alguma coisa através do entretenimento, ela já me ganha muito de coração, assim. Então, o nível didático da série, o cuidado que eles tiveram de ensinar pra gente como falar, como pensar, como se comportar, como ser respeitoso. Isso, assim, é digno de muitas premiações na minha cabeça, sabe? Porque qualquer coisa que muda positivamente a sociedade merece o seu mérito. Enriquece, né? Muito legal. Então, isso, com certeza, é imbativelmente a melhor coisa da série. E o que você menos gostou? Posso falar que eu menos gostei daquela mãe retardada? Obrigada. Pode continuar agora. Não, eu achei necessário. Precisava ter um vilão. Toda história precisa ter um vilão. Né? E aí, como ela seguia uma vida muito certinha, e ela era muito politicamente correta desde sempre, ela precisou dessa válvula de escape e se tornou a vilã da história. Eu não sei se vocês estão reparando uma tendência aí, mas algumas séries da Netflix estão mostrando mães de família traindo os seus maridos por não estarem satisfeitas com a forma que a família está existindo ali. Pelo meio familiar, pelo cansaço da obrigação de ser mãe, pelo papel de ser mãe, pelo fato do seu lado feminino estar abafado, do seu lado sexual estar abafado. Isso está se tornando uma tendência. Isso vira um vídeo de textão, hein? Eu não entendi ainda se eu concordo, se eu discordo, eu não cheguei a uma conclusão, mas no momento que eu chegar... Vira vídeo de textão. E comenta aqui embaixo se você quer que esse vídeo saia. Sobre as mães que traem nas séries, porque tá virando uma tendência e eu não sei se já isso tem é até positivo. título o vídeo, já tem até título. Eu tô agoniada, um pouquinho agoniada, mas eu não sei se é o ponto de reclamar ainda. Vamos ver. Comenta aqui se vocês querem que eu vou ver se eu faço esse vídeo pra vocês. Quantas coxinhas você dá? Cara, eu dou 5 coxinhas pra Atypical porque ela tem elementos que fazem a gente maratonar em um dia. Exato. Eu tô agora criteriosa com essas paradas, tipo... Consigo maratonar em um dia e terminar ela bem, aprendendo alguma coisa? 5 coxinhas. Uma série que me ensinou, que me divertiu, que me trouxe entretenimento, que foi leve, que foi rápida. Episódios de meia hora, 8 episódios só, uma série rapidinha, gostosinha, sabe? É tipo um livro assim fininho que você lê e fala, tô satisfeita, né? Assim, eu dou 5 também. Panda deu 5. Eu fico louca feliz. É porque é boa, cara. Vai ter segunda temporada. Vai ter. Tem que ter. Assista Atypical, porque bom. Essa série merece ter a segunda temporada. E se você quiser vídeo de textão, comenta aqui embaixo, porque eu tô sentindo falta de fazer vídeo de textão, entendeu? Acho que a gente precisa dessa relação aí de vamos apontar o dedo na cara de alguém? Vamos! Não esquece de deixar o seu like e de contar pra gente aqui embaixo se você já assistiu a Atypical, quantas coxinhas você dá pra série e, claro, o que você mais gostou e o que você menos gostou. É sempre bom saber a sua opinião. Sempre. Inscreva-se no canal para receber notificação. Não. Inscreva-se para fazer parte de nossa comunidade coxuda e clica no sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Nem parece que falar isso todo santo dia. Às vezes mais de uma vez por dia. Não é mesmo? Um beijo.
e até a próxima. Tchau! Tchau!